E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica, mais aqui uma aula da playlist de filosofia, hoje para a gente falar de Alexis de Tocqueville, filósofo, importante filósofo político francês, pensador francês do século XIX, e viveu muito pouco, mas tem uma obra considerável e de suma importância, inclusive, para os dias de hoje. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo porque tem conteúdo demais aqui no canal Parabólica. Tem história do Brasil, história geral, filosofia, sociologia, muito conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, certo? Bom, vamos lá então falar de Alexis de Tocqueville. Ele é um filósofo, um pensador, foi político francês também. Ele viveu muito pouco, mas ele nasceu já dentro daquele período que a gente chama de era napoleônica do século XIX, naquele período de era napoleônica, e faleceu nos anos 50 do século XIX. Apesar dele ter vivido pouco, ele presenciou na França, isso vai ser muito importante para a sua história, para o pensamento político, para o conteúdo que ele vai produzir. Ele vai presenciar diversas formas de governo, diversos modelos de sociedade dentro da própria França. Até mesmo se a gente pensar antes mesmo dele nascer, nós tínhamos... A França foi um processo que foi muito rápido, as coisas duraram muito rápido. A gente tinha uma consolidação até o século XVIII do antigo regime, dos reis, né, dos chamados reis absolutistas, mas que tiveram a queda. A gente teve um processo de monarquia constitucional com a Revolução Francesa, e depois, de fato, o estabelecimento de uma república na Convenção Nacional Francesa, o governo dos jacobinos através de Robespierre. Inclusive, o Alexis de Tocqueville era de uma família de nobres e que sofreu com a Revolução Francesa, e ele viu, né, esse processo do que a gente costuma chamar de ditadura de Robespierre, o período do terror. E depois teve a Era Napoleônica, que foi o período que, dentro do período da Era Napoleônica que o Tocqueville nasceu, tanto o processo do consulado de Napoleão, quanto também depois o processo que a gente vai conhecer como o Império Napoleônico, o período de império, de expansão de terras napoleônicas, quando se torna o grande Napoleão Bonaparte. Mas ele, depois da queda de Napoleão, a gente tem também o restabelecimento de um regime monárquico na França. Ele vive depois o período do restabelecimento da dinastia dos Bourbons na França. Depois tem também o governo constitucional, uma monarquia constitucional de Luís Filipe I da França. E é muito importante que ele vai observando, tanto ele tem conhecimento do que é um regime, um despotismo. Ele tem conhecimento do que vai ser um processo de república francesa, adotado pela França, um processo de revolução. Ele vai ter conhecimento depois do governo de Luís Filipe, uma monarquia constitucional. Ele presencia a Primavera dos Povos na França, todas as agitações políticas na França a partir de 1848. Ele já estava no fim de sua vida, mas ele presencia. Inclusive, ele era o deputado da Assembleia Francesa nesse processo. Ele era um político, até chegar depois ao governo de Luís Bonaparte, na verdade o Napoleão III, né, que vai ser o sobrinho do Napoleão I, Napoleão Bonaparte. Então ele presencia, onde inclusive ele chegou a trabalhar, ser ministro das Relações Exteriores. Ele chegou a ver vários modelos, tanto de regime que ele estudou, de regimes autoritários, o que a gente chama de absolutistas. Ele estuda o processo de República Francesa, principalmente quando a gente pensa nos jacobinos na Revolução Francesa. Ele vê o Império Napoleônico, ele presencia uma monarquia constitucional de Luís Filipe I, e ele está sempre ali presenciando tudo isso. Então ele percebe isso tudo, a vivência do filósofo, a vivência do Tocqueville é muito importante para a construção da sua obra, entenderam? No ano de 1831, o Tocqueville ele vai para os Estados Unidos. Ele fica nos Estados Unidos de 1831 até 1832. Ele é levado pelo governo francês aos Estados Unidos para estudar o sistema prisional nos Estados Unidos. E ele vai além. Mais do que estudar o sistema prisional, ele faz um estudo da sociedade americana. Os Estados Unidos era uma nação recém
recém-emancipada, a proclamação de independência dos Estados Unidos lá com Thomas Jefferson é de 1776, vocês sabem bem disso, mas então a gente está em 1831, então você não tinha basicamente nem um século de emancipação dos Estados Unidos, era uma jovem nação que tinha se libertado dos domínios britânicos. E ele observa essa nação, ele observa o processo de democracia que está sendo instalado nos Estados Unidos, faz as suas críticas, que a gente vai falar até daqui a pouco, mas ele também olha como um bom futuro para a nação dos Estados Unidos, que é bem diferente de processos democráticos que poderiam se instalar na Europa, que ele observa. Ele observa aquela nação, aquela democracia americana, em processo ainda de se consolidar, mas num processo em construção, e ele já vê que nos Estados Unidos você não tem a presença de nobres. O Tocqueville ele vai fazer críticas às nobrezas absolutistas e tal. Ele observa que ali você não tem, justamente porque os Estados Unidos era uma colônia britânica. Quando ele rompe com a Inglaterra, quando a gente tem a Declaração de Independência de 1776, ele não só está rompendo com a Inglaterra, mas está rompendo também com os nobres britânicos, porque a Inglaterra já era uma monarquia parlamentar. Então, não tem a presença de nobres, o que para o Tocqueville já é um ponto a se pensar. E aí ele olha também para a extensão territorial dos Estados Unidos e vê que os Estados Unidos também, muito grande, ainda tem muitas terras em expansão, e ele olha e fala assim, aqui tem terras para todo mundo. Então os Estados Unidos é uma nação, uma jovem nação, que ainda tem muitas terras que podem dar acesso a várias pessoas, a muitos grupos. Então, para ele olha para isso e faz um estudo sobre o processo de democracia liberal que está se instalando nos Estados Unidos e fala, é bem diferente de todos os processos que a gente encontra na Europa, porque na Europa ainda a gente tem ainda aquele fantasma dessa nobreza, a gente ainda tem muitas disputas por terras, terrenos menores do que se tem nos Estados Unidos, mas ele vai começar a construir a sua obra, a sua ideia de democracia ou a sua defesa de democracia a partir daí. A grande defesa que ele vai fazer, que o Tocqueville vai fazer, é de uma democracia institucional. Prestem bem atenção, porque não existe uma democracia, existem vários modelos de democracia. A defesa que ele faz é de uma democracia institucional. O que ele quer dizer? Uma democracia que seja consolidada com bases institucionais, órgãos institucionais, certo? Os poderes institucionais, o legislativo, o judiciário, o executivo, órgãos públicos institucionais, os sistemas educacional, os sistemas de saúde, organismos ou órgãos institucionais dentro dessa democracia. Tudo bem, para ele, com tudo isso consolidado, essa democracia deve garantir com que todas as pessoas consigam ter igualdade de condição para o acesso às instituições, tanto para ocupar cargos públicos como para usufruir dessas instituições. Então, ele trabalha muito com a questão do acesso. Então, uma democracia institucional seria aquela, ele não está falando de democracia participativa, onde todos devem ir lá e participar, ele está falando de um modelo de democracia representativa, mas que não exclui as pessoas da participação, ou não exclui as pessoas do direito a concorrer, ou disputar, ou a participar dessas organizações, ou dessas instituições. Para ele, olha só, esse acesso, essa questão de garantir a você igualdade de condições para o acesso às instituições é uma forma de combater as desigualdades. Lembrando que é muito importante que as democracias têm leis. Essas leis construídas dentro de um processo democrático, essa liberdade, então você dentro de uma democracia institucional, você acaba tendo essa liberdade dentro de um modelo de leis dentro dessa democracia. Cuidado muito com a questão, quando a gente fala da questão de ser livre, de ser liberdade, os conceitos de liberdade eles podem variar de autor para autor ou podem variar também com o tempo. Então o Tocqueville está falando assim,
Na democracia institucional, você tendo acesso, o direito à igualdade de oportunidades dentro dessa democracia, dentro dentro de leis que garantam isso, é uma forma de ser livre, de garantir os seus direitos individuais, entenderam? E aí a gente chega num ponto muito marcante do Tocqueville, que é que ele vai fazer uma distinção, uma diferenciação muito importante entre o que é ser egoísta e o que é ser individual. O egoísmo e o individualismo é muito importante. Para ele, egoísmo, olha só, gente, existe desde os primórdios da humanidade. O egoísmo é a ganância pessoal, o que quer fazer com que você tenha, que o ser humano tenha mais garantias do que outros, que suba na cabeça dos outros e tenha mais direitos do que outros, privilégios, certo? Isso não é bom, segundo o Tocqueville. Ele olha para isso e fala assim, isso aí existe desde os primórdios. Diferente do individualismo, o Tocqueville ele fala pra gente que o individualismo é inerente à democracia. O que significa isso? Ele é importante para a democracia, ele está junto com a democracia, porque ele está falando de garantir liberdades individuais, certo? Garantir liberdades individuais seriam os seus direitos individuais que devem ser preservados e mantidos dentro desse sistema democrático. Então é bem diferente de pensar no egoísmo. No egoísmo você quer ter mais do que o outro, diferente dos seus direitos ou suas liberdades individuais que fazem com que você seja um cidadão dentro do conceito de cidadania abordado pela democracia institucional do Tocqueville. E aí você pode parar para pensar e falar assim, poxa, mas o Tocqueville então ele é um defensor dessa democracia liberal no sentido não econômico, mas sim no sentido mais político, pessoal, sabe, de garantir direitos, de garantir acesso. Ele faz críticas também a modelos de democracia e aponta também, os seus estudos eles são bem densos, ele aponta a fragilidade das democracias também. Ele aponta pra gente que a gente sempre tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente fala dessa questão do egoísmo, a gente precisa tomar cuidado porque esse conceito de democracia institucional, ele tem que ser muito bem definido para os cidadãos que compõem essa democracia, que compõem esse modelo, esse sistema. Porque se sempre tem alguém que não entende esse processo de democracia, ela pode falhar, ela pode bambear. O que ele está querendo dizer com isso? Ele aponta para a gente que esses direitos que a gente está falando, essa democracia institucional, quando ela precisa estar bem na cabeça das pessoas, que as pessoas precisam entender, em todos os sentidos, qual que é esse conceito? O sentido de direitos individuais, o direito da fala, do pensamento, inclusive do pensamento contraditório em relação a outros pensamentos dentro dessa democracia. Porque se a gente não tem isso muito bem definido na nossa cabeça, essa democracia pode se tornar um processo, um modelo de um regime autoritário. Como assim? Na democracia, é preciso que todos nós compreendemos que existem pessoas que pensam diferente da gente. Existem pessoas que pensam ao contrário da gente. E essas vozes precisam ser respeitadas. Quando a gente não respeita, a gente está tomando uma atitude autoritária, isolando essas pessoas que não têm vozes diferentes das nossas, que não têm pensamentos diferentes, pessoas que têm pensamentos diferentes dos nossos. Então ele fala, na democracia precisa caber tudo isso, é preciso entrar tudo isso. Existe um conceito de garantir as suas liberdades individuais, e uma das suas liberdades individuais é a forma de pensar diferente do outro. Então ele não está trabalhando com a ideia de um modelo homogêneo em relação às individualidades. Ele é heterogêneo. E é preciso respeitar, é preciso entender isso. E ele observa que se a gente não faz isso, a gente caminha para regimes autoritários, para regimes ditatoriais, mas naquele modelo que eles conheciam mesmo, seriam regimes do despotismo. Então essa democracia tem que tomar cuidado para não se tornar um despotismo de algumas pessoas, ou até mesmo uma certa ditadura de maiorias, onde você tem um grupo aqui que pensa desse jeito, esse grupo é a maioria dentro desse regime democrático, e todos aqueles que pensam diferente serão excluídos.
Então ele aponta isso, ele aponta essa necessidade de que todos os cidadãos ali presentes precisam compreender o que é esse sistema de democracia. E isso se combate, a gente precisa definir isso com que todos saibam que é preciso ter essas garantias, esses direitos individuais, essas liberdades individuais, e que você pode, dentro dessa democracia, disputar, concorrer e participar desses organismos, desses órgãos, dessas instituições. Então é preciso definir também a relação entre público e privado. Então ele fala isso para a gente, o que é muito importante para a gente não cair nessa. Ele observa, inclusive, quando a gente fala que ele olha para o modelo da democracia dos Estados Unidos, mas ele aponta na democracia dos Estados Unidos que lá você tem diferenciação em relação à questão das liberdades individuais. Porque quando ele vai para os Estados Unidos em 1831, gente, os Estados Unidos vive um amplo debate entre estados do norte e estados do sul sobre a questão da escravidão nos Estados Unidos. Ele olha para aquilo e fala, poxa, aqui tem muito debate em relação à escravidão, porque tem uma parcela dos estados que quer acabar, abolir com a escravidão, e tem uma parcela de latifundiários que não quer abolir a escravidão. E a escravidão nos Estados Unidos, ela é um processo, que foi um processo lento. Você teve o processo da Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana, que, entre outras coisas, um dos grandes embates era a questão da escravidão entre Estados Confederados e os Estados do Norte. A partir de 1865, o Tocqueville já tinha falecido desse processo, mas ele, inclusive, ele aponta para essas contradições. E só depois, através de algumas leis pós-guerra de secessão, que a escravidão foi abolida. Mas o que gerou também outras contradições entre a relação das pessoas, dos pretos nos Estados Unidos, dos afrodescendentes nos Estados Unidos também, certo? Mas ele observa isso e fala, nos Estados Unidos, apesar de ter esse modelo de democracia, olha só o que eu falei para vocês lá no começo, ele aponta que nos Estados Unidos você tem terras que podem ter acesso para várias pessoas. No entanto, elas ainda estão centralizadas nas mãos de poucas pessoas. Mas é uma democracia com potencial, entenderam? Então, gente, o Alexis de Tocqueville, ele observa tudo isso e não é tapando os olhos e falando assim, essa democracia que eu estou defendendo, ela é 100% e ninguém mexe e é o modelo perfeito. Não, ele aponta inclusive as imperfeições, ele aponta a necessidade disso ficar muito bem claro para todo mundo. Porque senão essa democracia pode vir a ruir, entendeu? Se tornar uma democracia falsa, uma democracia que leva para o autoritarismo. Compreenderam? Espero que vocês tenham entendido. O Tocqueville dá para fazer várias relações com a atualidade no Brasil e no mundo, guardem bem isso, o Tocqueville é muito interessante nesse sentido. Eu até pretendo trazer para vocês, de repente, um estudo de obra sobre o processo de democracia nos Estados Unidos, em Tocqueville, mas é um processo muito lento, porque a obra dele é muito densa, certo? Eu estou em processo de leitura também para poder, de repente, a gente fazer esse estudo de obra. Eu ainda estou pensando se a gente faz isso ou não, mas aí vocês deixam nos comentários, porque eu tenho feito muitos estudos de obra. O Casa Grande Senzala é muito grande, né, do Gilberto Freire, não dá para fazer 2 estudos de obra ao mesmo tempo também, né? E eu tenho prometido outros também com vocês, mas é um processo lento que eu acho que muitas pessoas vão gostar, pegar boas referências aqui. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de todo o coração do mundo. Um grande beijo. Fui!